Mas então, para dar continuidade ao tema, eu vou convidar a doutora Lauren para falar um pouco mais sobre a espiritualidade abordada na prática médica e para se apresentar um pouco. Então, tem sua palavra. Oi, vocês me escutam bem? Sim. Então tá, meu nome é Lauren, eu sou médica paliativista, né, e tem tudo a ver com o que a gente está falando, tem tudo a ver com essa ampliar os olhares, né, enquanto médicos, enquanto pessoas que são responsáveis de alguma forma, né, corresponsáveis pela saúde e das pessoas de uma forma geral. A gente se colocou nesse lugar, né? Então, eu sou aqui de Florianópolis, eu trabalho no CEPOM, que é o Centro de Oncologia Referência do Estado de Santa Catarina, e, enfim, tenho também a minha prática em clínica médica que continua. Então, basicamente, eu faço clínica médica e cuidados paliativos, e eu vou compartilhar com vocês um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Opa! Vocês estão vendo? Só alguém me dá um feedback do áudio, porque eu não... Não. Agora apareceu. Apareceu? Então... Bom, eu particularmente acho o tema da espiritualidade extremamente importante, né? Dentro da prática médica, seja ela a especialidade que for, ou onde for, né? E, obviamente, para mim, como paliativista, isso é muito importante, isso é da nossa prática diária, não tem como fugir disso, né? E por que eu estou falando do fugir disso? Porque como tem muito a ver, né, tem muita conexão com essas duas falas anteriores, a gente teve uma dissincronia do entendimento de o que é um ser humano, né? E aí, a partir disso, o ser humano, a vida, a saúde, então vários conceitos foram desintegrados para serem aprofundados, e a gente está com alguma dificuldade de integrar tudo isso de novo, entendendo que se não integra, a gente não cuida de uma forma holística, né? E eu falo isso justamente porque vocês estão discutindo isso de poucos debates, de assuntos tão importantes, e que mais do que isso, né, mais do que a importância que a gente, como acadêmico, como médico, dá, mais do que a gente como ser humano é. Então, assim, não tem ser humano que não tenha a sua espiritualidade, né? E aí, como é que a gente cuida de alguém ignorando uma parte que é inerente à pessoa? Então, assim, na literatura existe muita divergência em relação a conceituar a espiritualidade, né? Com várias outras coisas, a gente tem dificuldade de ter um conceito único. Mas o que a gente tem, assim, que eu trago para vocês o que a maioria dos conceitos traz, né? O que eles convergem. Então, é uma dimensão do ser humano que está relacionada às questões de significado, de propósito de vida, né? Reflete o sentido existencial do indivíduo, o que é sagrado para cada um, o que é transcendente, o que é o melhor do homem na Terra, e isso tudo que está associado a sentido, a sagrado, pode estar numa religião específica, e aí a gente entende a religião como esse conjunto de crenças, de dogmas, né, de rituais, ou não. Pode estar em outros lugares, como a gente estava ouvindo ali, pinceladas, né, que pode estar na música, na arte, na natureza, em outras doutrinas filosóficas que não são religiosas, ou mesmo nos valores pessoais e científicos que a pessoa tem, né? Tanto que, frequentemente, quando a gente aprofunda os assuntos dentro da espiritualidade, as pessoas têm muita dificuldade de entender onde que está a espiritualidade em ateus, por exemplo, que são pessoas que sofrem bastante preconceito quando a gente está falando disso, de sentido de vida, né? É muito comum num país como o nosso, e eu trago isso para vocês como um dado para a gente pensar, é muito comum num país como o nosso, que é muito religioso, né?
das pessoas se auto-intitularem com as suas religiões, sendo aí de diferentes porcentagens, né? São católicos, evangélicos, espíritas, e assim como a gente estava discutindo, então, Umbanda, Candomblé e várias linhas dentro do espiritismo que não são contempladas assim nessa explicação, judeus, tradições indígenas, hinduísmo, islamismo, enfim. E por que eu estou trazendo isso? Porque o nosso país tem uma porcentagem muito pequena de pessoas que se auto-intitulam ateias. E são frequentemente populações que sofrem muito preconceito. Porque, em geral, as pessoas que são deístas, as pessoas que têm uma religião que acreditam num sagrado superior, né, num Deus, eles dividem as pessoas entre pessoas boas são as que creem e as pessoas que não são boas são as que não creem. Então, a gente tem que cuidar bastante com o que a gente crê para não medir os outros com a nossa régua, né? O que a gente é uma construção do que é nosso, da nossa cultura, da nossa família, do nosso próprio consumo, né? Do que a gente escuta, do que a gente vê e do que a gente lê. E a gente não pode medir os outros com essa mesma métrica, porque a gente vai errar em algum momento no cuidar desse outro que é tão diferente da gente, né? Então, assim, e por que parece cada vez mais urgente, né? Embora a gente, às vezes, costume dar um valor diametralmente oposto, né? Extremo para algumas coisas, então a gente quer tanto falar da humanidade dentro da medicina, que às vezes a gente quer ignorar a medicina baseada em evidência, por exemplo, né? E às vezes o contrário, nós estamos tão arraigados nesse estudo, nesse método, nessa forma de ser médico, que é na medicina baseada em evidências, que a gente ignora que ela sozinha não faz muita coisa, ela não contempla muita coisa. Então, com essa percepção, a gente vê que tem aumentado muito o número de artigos, de estudo, de pessoas interessadas em ver, em estudar, entender e principalmente atuar nessa conexão que tem entre espiritualidade e medicina. E por que tudo isso, né? Por que a gente está insistindo nisso, falando nisso e tudo mais? Porque dentro dessa busca, dessa transcendência, desse sagrado, tudo mais que a gente estava falando, que eu estava trazendo ali de conceitos, a gente entende que isso fica ainda mais imbricado e ainda mais relacionado quando a gente está diante de uma decisão de saúde que é muito drástica, né? Que não tem volta, por assim dizer. E eu nem estou falando especificamente de fim de vida, né, de morte, enfim, mas de doenças graves que requerem decisões de o que vai ser feito, ao que o paciente quer ser submetido, ao que ele não quer ser submetido, e muito disso está relacionado à religiosidade, ao sentido da vida. E para nós, como médicos, isso tem que ser cada vez mais claro, porque se a gente está falando de uma realidade nossa brasileira, que cada vez mais a gente tem pacientes com doenças crônicas em tratamento, mas como o crônico já se explica, vai ter um início, meio e fim, e a gente não vai curar no sentido biomédico de tirar com a mão a doença, mas a gente vai curar talvez de outras formas, e não como a pessoa que leva a cura de forma ativa, mas uma pessoa que faz parte do processo de cura, né? Como um interagente, a gente entende que isso tudo está relacionado. Então, eu trouxe aqui algumas referências até para vocês poderem depois ir atrás, assim, conforme vocês se relacionam e se interessam pelo assunto, mas num estudo de 2004, dentre os entrevistados, 83% deles desejava que os médicos perguntassem sobre as suas crenças espirituais, principalmente nos cenários que envolvem doenças que ameaçam a vida, condições médicas graves e nas perdas, né, de entes queridos, que em geral a gente empurra, né, para a psicologia. A gente não acolhe como médico, a gente não sabe o que fazer com isso. E volto a repetir, num país onde as estatísticas mostram que 80, 90% das pessoas morrem de morte anunciada, a gente não pode mais dar o luxo de
ser só um encaminhador. A gente tem que também fazer parte desse processo de acolhimento, dessas decisões em saúde e desse acolhimento do luto. E aí a parte da espiritualidade, ela flora ainda mais, né? Ela faz uma parte importante do modo de vida e ela tem um papel fundamental em como a gente se despede da vida. E a gente não pode, como médico, ignorar isso, né? Então, a maioria acreditava que as informações relativas às suas crenças espirituais interfeririam na capacidade dos médicos de encorajar a esperança. Então, ao mesmo tempo que as pessoas querem que a gente fale com elas sobre isso, porque isso também pauta as decisões delas em saúde, elas têm medo do que a gente vai fazer com essa informação e como que a gente vai tratar isso daqui para frente. Então, outros estudos trazem também que os pacientes sentem mais empatia e confiança no médico que pergunta pela sua espiritualidade, sua crença, seu sagrado, seu transcendente, sua religião, né? E isso faz com que tenha uma relação médico-paciente mais próxima, né? Isso tem uma possibilidade, né, de gerar mais proximidade, mais respeito, mais compaixão nessa relação médico-paciente. E tem um efeito na saúde mental que é bastante interessante, né, que tem a questão da sensação do bem-estar, do otimismo, da esperança, do propósito de vida, né, essa relação inversa com a depressão, ansiedade, suicídio, abuso de substâncias, né, e a relação com os hábitos de vida e bem-estar. Então, existe uma relação de que a tua espiritualidade se conecta com a forma com que você cuida de si. Então, você procura práticas mais benéficas, né? Então, atividades físicas, dietas saudáveis, essa menor prevalência do tabagismo, porque a gente tenta evitar qualquer tipo de atitude de consumo que seja contra a gente mesmo, né? Então, menores índices de doenças coronarianas, câncer, AVC, né? Melhor controle pressórico, enfim, porque uma coisa está completamente relacionada à outra, e eu trago isso justamente para a gente pensar nessa discussão que a gente acabou de ter, né? Se vocês forem retomar um pouco das aulas de ética, de medicina coletiva, ensino de saúde pública, a gente sempre vai lembrar do relatório Flexner, né? Então, faz aí 100, 120 anos que a medicina, que tinha várias interfaces, várias intersecções com outras áreas que para nós hoje são um pouco mais estranhas, embora a gente está num processo de recuperação, a gente vê que esse relatório biomédico tirou da gente esse olhar integral e holístico, né? Enfim, em vários locais de estudos e aprofundamentos de por que o relatório Flexner fez isso, de tornar a medicina exclusivamente biomédica, né? Exclusivamente física, segmentada e tudo mais, é porque ele também tinha um viés de relação com a indústria farmacêutica, que na época era muito incipiente e hoje é o que a gente sabe que ela é, né? Então, assim, a gente resolveu compartimentalizar tudo e aí a gente esqueceu de qual é a cola, o que junta essas práticas, essas relações e esses sintomas, né? Então, se vocês voltarem um pouco para a psiquiatria, para a parte de saúde mental e muito dos estudos da espiritualidade são desses grupos, né? De psiquiatria, psicologia, enfim, existe uma relação direta, né, de entendimento de que a pessoa que está perdendo o propósito, a pessoa que está com mais dificuldade de entender o que é transcendente, sagrado, o que é valor na vida dela, ela tem, por consequência, mais sintomas. E que não são aquilo que a gente, como médico, está acostumado a achar de que são sintomas psicológicos, né? Transtornos do humor. Não, a gente está falando de sintoma físico, a gente está falando de distúrbio hormonal, a gente está falando de troca de ciclo circadiano, a gente está falando de comportamentos, consumos pró-inflamatórios, que geram, sim, doenças físicas, mas que estão associados, na verdade, a uma base que era outra, e que ninguém viu, que passou batido, e que talvez se a gente tivesse visto, acolhido, intervido de uma forma horizontal, a gente tivesse um outro resultado, e não um paciente extensamente hipertenso a ponto de
fazer AVCs, infartos, ter se tornado um paciente crônico grave com uma perda de qualidade de vida muito importante. E aí a gente, dentro desse erro do caminhar, por assim dizer, entre aspas, a gente acaba não só não vendo antes, como a gente acaba empurrando as coisas, né? Onde o tempo é mais importante que a qualidade de vida, onde a gente entrega uma medicina pouco compassiva. Então, como eu estava falando, assim, como que a espiritualidade e a religiosidade dentro dessa forma de estar dentro da nossa espiritualidade faz esses efeitos todos, porque a redução de emoções negativas, tem um aumento de suporte social, as pessoas fazem parte das suas comunidades religiosas, né, filosóficas, enfim, e isso altera hábitos de vida, altera sentido, altera propósito e gera uma valorização da vida com uma forma melhor de estar, né? E aí, voltando lá para os primeiros slides, de a melhor forma do homem estar na Terra, está muito envolvido com isso. Eu trago aqui essas 3 ferramentas, eu não vou me aprofundar, mas só para vocês saberem que existe, que meio que não tem desculpa, entre aspas, que a gente não pergunte isso quando a gente está fazendo uma anamnese, né? No que a pessoa acredita, o que tem valor, o que é sagrado, e no que isso interfere na saúde dela, nos sintomas dela, né? Então, a ideia é lembrar que, sim, saber da religião, da religiosidade, do sagrado, do espiritual, faz parte da anamnese, que embora a gente ponha aqui como ferramentas de anamnese espiritual, elas deveriam ser da nossa prática normal, orgânica, de uma coleta de anamnese, igual como a gente aprende lá na semiologia, né? E aí, trazendo um pouco para a parte de interferência, né? Eu trago aqui o conceito de coping, né? Que eu não sei se isso está familiar para vocês, mas é bastante importante, né? Vocês já trouxeram aí nomes de religiões, o que tal religião aceita ou não, como correto, como bom, como divino, né, e o quanto isso interfere nessas decisões, desde o clássico, né, de aceitar sangue, né, dos testemunhos de Jeová, até o transplante, até viver conectado, dependente de uma máquina, de um ventilador, até processos de rituais de fim de vida, de rituais de cura, de aceitação de certas medicações ou não. Então, a gente tem que estar preparado para essa discussão. Então, o estresse é um dos fatores que determinam o impacto sobre o indivíduo. Então, o modo como a pessoa lida com isso, com esse estresse, é que a gente fala de coping. Coping, a forma que eu lido com o meu estresse, né? Isso tem importância no nosso funcionamento como ser humano. Então, é um conjunto de estratégias que a gente tem como pessoa, são estratégias cognitivas, comportamentais, e que cada um tem o seu conjunto de estratégias para lidar com situações estressantes. Então, quando as pessoas se voltam para suas crenças, para sua religião, para trabalharem o estresse, então elas não têm só uma questão comportamental, cognitiva, cultural, elas têm uma questão religiosa, uma questão transcendente, que elas usam para lidar com isso, a gente chama de coping religioso espiritual, que pode ser positivo e que pode ser negativo. Ela pode usar todo esse conjunto de estratégias que tem para lidar com o estresse em saúde. Acho que a Lauren está tendo um problema na internet. Vamos aguardar alguns segundinhos até ela conseguir voltar.
Enquanto isso, eu vou responder a pergunta ali no chat. A relação da palavra-chave, ela foi passada durante o evento, e agora no checkout vai ser necessário. Então, o pessoal que anotou tem que completar lá no chat. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao que foi passado, podem mandar. A gente tem algumas dúvidas que foram enviadas durante o processo de inscrição, então a gente pode fazer essas também. E por enquanto vamos aguardar ela para ver se ela demora muito. Senão a gente passa para a pergunta com os outros palestrantes, para a gente não atrasar muito a finalização. A Lauren falou que está conseguindo voltar. Vamos aguardar mais uns minutinhos. Qualquer coisa a gente passa para as perguntas se ela não conseguir. Enquanto isso, se vocês quiserem interagir com a gente, dizendo o que estão achando do evento, se estão gostando, se não estão gostando, se quiserem participar por meio dos comentários, fiquem à vontade, a gente gosta da interação. Tem muita gente do Sul aí? Voltou. Não estou escutando. Tá conseguindo ouvir? Tá, só um pouquinho. Oi? 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 Deu certo. Uhum. Não sei que apagão que deu aí, mas enfim, vamos continuar. Não tem problema. Bom, então, até que faça aqui o processo. Eu estava falando do coping, da importância da gente saber se ele é positivo ou negativo, e que o positivo é aquele que dá formas da pessoa continuar, né? Ele cria resiliência, é uma forma da gente ter uma esperança que não seja uma esperança irreal, que não seja uma coisa, uma crença desproporcional, mas que traz elementos que nos ajudam na qualidade do enfrentamento, né? Na verdade, é isso que é o mais importante. E o negativo são aquelas situações que a gente se depara, que é muito comum, assim, que a religião traz um embate, né? Não ajuda a pessoa na resiliência diante de uma situação difícil, ela causa um embate causa até, na verdade, uma coisa um pouco
é até uma desincronia, assim, até de comportamentos dos pacientes e dos familiares, porque eles querem estar no hospital, eles querem que os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, né, eles querem que o profissional de saúde capacitado esteja lá, mas que ele esteja lá observando. É uma coisa, assim, até um pouco estranha, vocês já devem ter se deparado com isso, né, porque ele quer fazer as coisas do seu jeito. Então, em um ambiente que, na verdade, ele não está em casa. Então, um paciente que vai, que conversa sobre a sua saúde, que faz exames, que pega remédios e que faz outra coisa em nome da sua crença, da sua religião, né? Além de comportamentos agressivos, culpas, né? Eu acho que de todos, o mais importante que a gente vê do coping negativo é a culpa. Frequentemente a gente vê no hospital isso, né? Do paciente ficar agudamente muito mal, porque chegou lá algum líder religioso e disse que se ele tivesse rezado mais, ele não estaria nessa situação. Se ele tivesse orado mais, ele não estaria nessa situação. Se ele tivesse sido mais assim ou mais assado, né? Que o que ele tem é um castigo, gera culpa, gera vergonha, gera medo, gera raiva, gera angústia, gera muita coisa quando a gente tem um viés religioso, de líderes religiosos que trazem, ao invés de um alento, um conforto, um acolhimento, esse tipo de sentimentos que são deletérios e que causam sintomas. E aí, pensando nisso, dentro do trabalho em equipe, eu levo esse slide com muita frequência nas minhas aulas, que é qual é o seu papel. A gente está aqui falando entre médicos, entre futuros médicos, entre colegas, enfim, mas o seu papel profissional de quem faz parte de uma equipe sabe o que o resto da equipe faz, e aí eu deixo essa provocação e esse pensamento para a gente pensar como médicos e futuros médicos, que a gente não sabe o que quase ninguém faz. E isso, em relação ao colega que falou anterior ali, ao João, me chamou muita atenção, porque isso é visível na nossa prática, a dificuldade que a gente tem com os médicos entenderem que existem saberes dentro de todas as áreas da saúde, inclusive dentro da humanas, que são compatíveis e são intersecções entre todos nós. Então, eu provoco vocês para pensarem, vocês têm certeza que vocês sabem o que o fisioterapeuta faz? O nutricionista, fono, né? Sabe o que a enfermagem faz? Alguém que trabalha tão perto de nós, e às vezes a gente não faz a mínima ideia do que elas fazem. Elas medicam, né? Elas fazem a prescrição que a gente prescreve no hospital ser feita, né? E não é isso, é muito mais que isso. Todos esses profissionais têm processos de cuidados, o que eles fazem interfere diretamente no nosso trabalho, o que a gente faz interfere diretamente no trabalho deles, e o principal de tudo isso é que todos nós temos uma interferência muito grande na saúde e no bem-estar de alguém que a gente está cuidando, que é um interagente, que é uma pessoa que não é passiva, que não está lá para a gente dar ordens e para a gente brincar de marionete, né? É alguém que tem uma biografia a ser respeitada, tem um problema biológico, que pode ter uma origem não biológica, e a gente precisa estar preparado para conversar sobre isso, trabalhar em equipe, saber se comunicar. Se esses que são os profissionais de saúde que estão muito próximos a nós, a gente já tem dificuldade de saber o que fazem, onde é que entram, né? Imagina falar da capelania, né? O capelão, que é um profissional da saúde espiritual, né? O capelão que pode ser de escola, pode ser de órgãos militares, pode ser, enfim, capelão hospitalar, é uma pessoa que nos ajuda muito quando a dor total dos pacientes com doenças graves tem um viés religioso, um viés espiritual muito intenso. São pessoas que entendem aonde a saúde e a espiritualidade se encontram e onde esse coping todo está acontecendo, seja positivo ou negativo. No CEPOM, por exemplo, a gente tem uma capelania com 3 grandes vertentes, né? Uma católica, uma evangélica, uma espírita, e outros que não chegam a ser grandes grupos, mas que também atendem todas as outras religiões, os nossos pacientes islâmicos, judeus, enfim.
E é muito interessante o quanto interfere na aceitação dos tratamentos, na aceitação das falhas dos tratamentos, na compreensão. A doutora Lauren deve ter tido problemas de novo. Aguardar alguns minutinhos, senão a gente passa para as perguntas. Então, vocês estão me escutando? Sim, aham. Então eu já deixei o celular na mão para pensei, vai que precisa, ainda bem que deu certo mais rápido. Então, para terminar essa parte de capelania, não sei se vocês têm acesso, se vocês conhecem, se onde vocês estão tem serviços de capelania, é bom sempre a gente entender o quão importante é e quão às vezes é só isso que falta. É esse olhar de espiritualidade, de alguém que sabe tratar a dor espiritual. E não é porque a gente tem que delegar, não é porque a gente, como médico, tem que só encaminhar. A gente também tem que fazer parte desse processo. E para fazer parte desse processo, a gente precisa entender o que cada profissional faz. Eu tinha mais ali alguns slides para mostrar para vocês em relação a questionamentos e a provocações mesmo, né? Eu acho que quando a gente está em grupos de estudantes, o mais importante é a provocação, né? Porque a gente está em formação, a gente está em formação, a gente precisa de informação e mais do que isso, a gente precisa questionar. Então, vocês estão falando muito da construção, né? Da construção como estudante de um currículo diferente, que englobe essas diferenças, que englobem essas dimensões, essas discussões, e que fomente o consumo de literatura não médica, né? Porque isso também faz a gente mais humano, né? Então, o meu recado final em relação à medicina e espiritualidade, a gente entender que as pessoas tomam decisões de saúde também baseadas na sua espiritualidade, nas suas crenças, naquilo que é transcendente, sagrado, valoroso, que é propósito para elas. A espiritualidade que dá muita informação das nossos questionamentos sobre o sentido de vida, sobre fim de vida, e que isso não tem só a ver com cuidados paliativos, isso tem a ver com a forma que a gente leva a vida e como a gente cuida da própria saúde, tem uma conexão direta, tem uma interface com a espiritualidade que a gente não pode ignorar. Porque por conta de anos da gente ignorar e que hoje a gente não sabe o que fazer com os pacientes, quando, por exemplo, num hospital existe um paciente indígena que não quer ficar na cama, quer ficar na esteira, porque ele está com 60 e poucos anos e desde sempre ele ficou numa esteira. Porque aquele é a cultura. E aí quando a gente briga com a cultura, a gente também briga com a religião e com a espiritualidade. E eu falo isso porque esse mesmo paciente que estava deitado na esteira de um grande hospital regional é o mesmo paciente que, quando descobriu uma doença grave, disse que queria se açoitar. E a equipe imediatamente achou que ele estava deprimido, que ele estava revoltado, que ele estava barganhando, que ele estava em negação, que ele estava em delírio, que ele precisava de antipsicótico. Quando, na verdade, chamaram uma outra pessoa da aldeia, a pessoa explicou que não, esse é o processo. Ele ia fazer aquilo X vezes e depois ele ia se sentir livre da experiência da carne para poder virar um espírito sem erros, sem pecado. Quem somos nós, profissionais de saúde médicos, principalmente, porque a gente é mais incisivo, é mais autoritário, a gente ainda é formado dessa forma, para dizer que ele está errado, que ele não pode fazer. Se aquilo ali faz parte da paz espiritual que ele quer ter depois que ele morrer. Então, assim, não sei se eu me passei um pouco aí, os problemas tecnológicos, peço desculpas, mas eu espero que as pessoas, a espiritualidade delas conta como alguém que decide sobre
si mesmo.